A conferência da Microsoft na E3 de 2009 foi normal. Durante 1 hora e 26 minutos. A partir daí, tudo mudou. Foi aqui que ela revelou pro mundo o que seria o futuro dos videogames. Cara, eu me lembro desse dia. Cara, esse trailer, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Vou falar uma coisa pra vocês. Esse trailer é muito mentiroso. É muito mentiroso, viado. É, tipo, é muita coisa de mentira, pô. No meio do trailer, o moleque pega o skate dele e aponta pro Kinect, assim, o Kinect escaneou o skate do cara, tá ligado? Eu fiquei tipo assim, caralho, mano, tá ligado? Tipo, Eu sei, esse trailer do na época chamado Project Natal não tem um tom de revolução, mas de algo mais casual, pra família. Só que essa era justamente a revolução. Um pouco de contexto. Por trás das cenas, foda, a Microsoft competia com a Sony e as duas estavam apanhando da Nintendo. A cada ano... caralho, o Wii, mano, ele viveu um auge. Moleque, todo mundo queria um Nintendo Wii. Que gente que não jogava videogame queria um Nintendo Wii, tá ligado? Foi uma parada absurda, mano. Impressionante, velho. Eu me diverti muito com o Nintendo Wii. Muito, pô, que é isso, cara. Me diverti demais. O Wii superava em vendas o PlayStation 3 e o Xbox 360, às vezes vendendo E hoje tá a mesma coisa, as duas apanhando da Nintendo. Já falei, cara, a Nintendo, goste ou não, é a cabra, mano. É quem não tem medo de fazer o diferente, quem se garante nos seus exclusivos acima de tudo, não precisa nem ter outras coisas, e muda os consoles, faz coisas diferentes, tá ligado? A Nintendo, mano, eu pago muito pau pra Nintendo. Muito pau pra Nintendo. Eu tô morrendo de vontade de comprar um Switch 2. Muita vontade. mais que os dois combinados. Porque, enquanto essas duas empresas se preocupavam em vender os seus consoles pro menino, jovem, adolescente, com gráficos de alta resolução e física realista, a Nintendo se perguntou o que é que impede as mães desses meninos de jogarem videogames. E a resposta era clara. Pra quem não tá acostumado, o controle de um videogame é assustador. A grande sacada do Wii era que você não precisava memorizar a sequência de botões que faz com que o personagem dê um soco. Você só fazia o movimento, era natural, era tão intuitivo que até a sua mãe conseguia jogar. Então essa era a resposta da Microsoft. O seu Wii, o Xbox, pra família. E foi por isso que uma cara muito familiar subiu no palco pra explicar basicamente. A gente viu ela sendo cabra na geração do Wii U. Pô, viado, mas se todo videogame teu tu revoluciona alguma coisa, uma hora vai dar merda. O Wii U foi essa merda. A começar pelo nome dele. O Wii U já é um nome de merda. Tinha que ter sido o Wii 2. Como, que nem fizeram agora. Switch 2. Tá ligado? O Wii U é um nome de merda, pô. Uma merda de nome, cara. Nem parece que é outro videogame. Tem gente que nem sabe que o Wii U existe, mano. Tá ligado? Eles viajaram legal, mano. E aí depois eles vieram com o Switch, que é o Wii U, só que bom, né? Eu falei, mas também para levantar uma nova pergunta. Se o Wii expandiu o público da Nintendo com controles de movimento, o que acontece quando você retira o controle? O que o Spielberg acreditava, o que o cabeça do Xbox acreditava, o que a Microsoft ia apostar todas as suas fichas era na ideia de que a única coisa que impedia os videogames de se tornarem uma mídia universal, de serem consumidos por todo tipo de pessoa, assim como os filmes, como a música, essa última barreira era o controle. Foi o Project Natal não era sobre reinventar a roda. Na verdade, eu vou deixar o Spielberg falar. Foi NT pra caralho. It's about no wheel at all. Foi uma boa sacada ter Steven Spielberg no palco vendendo essa ideia pro mundo. Porque esse momento, 1 hora e 35 minutos na conferência da Microsoft na E3 de 2009 foi o auge na história do Project Natal, do que a gente conhece hoje como Kinect. Porque, como você deve saber, o Kinect não se tornou o presente dos videogames. O Kinect não deu certo. E daqui pra frente foi só ladeira abaixo. A Microsoft tinha preparado 3 demos para mostrar ao vivo, ali no palco mesmo, do que o Kinect era capaz. A primeira foi um desastre. O rastreamento de corpo, a sua funcionalidade mais básica, só não funcionou, mas nem por um segundo. Uma péssima primeira impressão.
A segunda demo dava uma ideia do tipo de jogo que casaria bem com o Kinect e aconteceu sem muitos problemas. Já a terceira foi esquisita. Um homem adulto tacando tinta na tela por 3 minutos e agindo como se aquilo não tivesse ficando ridículo. Aqui vai ele pintando as árvores no seu cenário. É esse o futuro dos videogames? Era só isso que o Kinect era capaz de fazer? Bom, sim. Pelo menos ali, naquele momento, o Kinect era só isso. A Microsoft se encontrava em uma posição difícil. O Wii já estava no seu 3º ano no mercado, ficando cada vez mais popular. A Sony tinha decidido simplesmente copiar a Nintendo, mas a tecnologia do Kinect precisava ser, primeiro, basicamente desenvolvida do zero, e segundo, chegar no mercado para ontem. A E3 de 2019 aconteceu em junho. Todo o projeto do Kinect, o projeto Natal, só tinha sido aprovado no final de 2008, mas o trabalho de verdade só começou mesmo no começo de 2009. Eles tiveram só alguns meses para pegar essa tecnologia que até ali estava mais no âmbito da ficção científica e apresentar para o mundo como um produto. Mas era cedo demais. Era difícil pra gente entender como exatamente o Kinect Aí que tá, viado, eu vou te falar... Eu acho que a ideia não é mais tão boa. Eu acho que para essa época era muito boa. Eu realmente acho que hoje em dia já começaram a se dar conta que, num geral, as pessoas querem sentar no sofá e jogar seu videogame. Tá ligado? Não querem ficar fazendo exercício físico para jogar videogame, mano. E eu acho que isso foi um grande valeu para essa época, tá ligado? Tipo, foi um valeu pra caralho, mano. Até porque deu certo, né? Pra Nintendo, principalmente, deu certo pra caralho. Era uma parada, era novidade, era diferente. Eu vou falar a mesma coisa. Vou falar pra vocês. O Kinect 2, pra mim, sabe qual que é agora do mundo dos videogames? A realidade virtual, pra mim, foi o Kinect 2. No sentido de, tipo assim... Começou a sair as primeiras coisas, todo mundo falou, puta que pariu, isso aqui é do caralho. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é o futuro. E não sei o quê. E eu não acho que seja... Até conseguirem inventar um bagulho que de fato te coloque dentro do jogo, tipo Sword Art Online, tá ligado? O anime. Que tu bota um capacete, tu vai dormir e vai acordar dentro do jogo, aí beleza. Quando inventarem essa porra aí tá. Aí o bagulho vai mudar. Enquanto isso, mano, o cara não quer ter que colocar um óculos de 40 quilos no rosto, não poder se mexer direito, porque não tem como, né? Tu tá dentro da tua sala, tá ligado? Tipo, não é um bagulho confortável, não é um bagulho legal, tu vai parecer um idiota na frente de todo mundo, além disso, tá ligado? Então, assim, é difícil. Eu não acho que o óculos de realidade virtual vá cair nas graças do povo ainda, além de ser uma coisa muito cara, né? É caro pra cacete o PlayStation VR, um VR bom. É caro, mano. É muito caro, viado. Agora, quando inventarem esse bagulho, o Nerve Gear aí, né, do Sword Art Online... Que vai ser... Se um dia inventarem isso, né? Se nem se possível também, né? Quando acontecer essa porra, aí sim, viado. Aí esquece. Aí o bagulho vai pra outro nível. Enquanto isso, eu acho que o segredo é o básico. E mudar o básico. Como o Switch foi... O Switch mudou o básico, por exemplo. O Switch conseguiu fazer o primeiro console híbrido que funcionou pra caralho. Tu quer jogar no teu sofá? Tu pode. Tu quer tirar da tua casa e levar pra ir jogar na rua? Tu pode também. Tá ligado? E isso foi genial, porra. É absolutamente genial a ideia do Switch. Agora eles vão melhorar o Switch ainda mais no Switch 2, né? Diz que vão fazer com mais potência, né? Que faltava isso um pouco, obviamente. Vamos ver como é que vai ser. Mas a ideia é muito foda. É uma revolução do básico, tá ligado? Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu! Seria o futuro dos videogames porque, muito provavelmente, nem a Microsoft entendia. Ela podia ter terminado a apresentação ali, numa nota meio decepcionante, mas compreensível. O Kinect era só isso mesmo. Ou ela podia inventar alguma coisa. No hall da fama das apresentações de jogos mais mentirosas, essa é talvez a mais cara de pau. Cara, essa é loucura, viado. Esse trailer é muito nunca mentiroso, viu a luz do velho. dia. Tudo que você tá vendo, ao contrário do que diz o seu criador, Tudo era nessa porra foi muito mentira. mentiroso. Nada disso existia, muita coisa Olha ali isso, era mano. impossível de existir. Caralho, O Maio olha essa conversava com a Cris mentirada, do mesmo viado. jeito que as IAs estão começando a fazer hoje em dia, mas isso era antes do Galaxy 1. Presta Meu muita Deus, atenção no que cara. o seu criador, o Peter Molyneux, diz sobre essa parte da atuação. Notice what she did. This wasn't acted. De novo, pra todo mundo ouvir, This wasn't acted. é um nível de cara de pau
impressionante. E eu não vou dizer que não houve muita desonestidade aqui, mas também entra na equação o fato de que ninguém entendia muito bem quais novas experiências seriam possíveis no Kinect. Esse era um aparelho que te deixava controlar o videogame sem controles, por magia. Quem ia dizer que esse projeto completamente absurdo, ridículo, impossível era realmente impossível? Felizmente, o Kinect tinha mais uma chance antes do seu lançamento, mais uma E3, daqui a um ano, pra mostrar pro mundo E de o forma outro mais trailer clara, foi mais uma mentira do tangível caralho do que também. ele realmente era capaz. Um dos maiores desafios no desenvolvimento do Kinect foi coletar dados. Tipos de corpo, cor de pele, tamanho de sala, iluminação e usar machine learning para ensinar o Kinect a funcionar com tantas variáveis. E é aí que entra o cientista de dados, um dos heróis anônimos nessa história. Hoje, na era das IAs, essa função se torna cada vez mais relevante. E essa é a sua oportunidade de fazer parte desse mundo com os cursos da patrocinadora desse vídeo, a EBAC. É uma plana enquanto alunos, tudo para o portfólio e pegou, professícios e te ajudar a ingressar no mercado a sua paixão na sua profissão. Boa noite, com a mãe. EBAC. A parte curiosa do fracasso do Kinect foi o seu sucesso. No lançamento, ele entrou no Guinness como o dispositivo eletrônico de consumidor Eu que comprei. vendeu mais rápido. Ele alcançou comprei. 8 milhões de unidades vendidas em 2 meses. 24 milhões de Kinects foram vendidos durante a vida do 360. Ele se tornou, na época, um dos poucos negócios da Microsoft a faturar mais de $1 bilhão. Mas isso Cara, não era o suficiente. E o bundle do Xbox com Kinect ali, Faturar mais de $1 bilhão. que era 4 GB de armazenamento. Porra é essa, tá ligado? Mas isso não era o suficiente. A E3 de 2009 o meu foi Xbox sobre a 360 ideia. era o velho. Agora, na E3 de 2010, 250 a GB lá, Microsoft o tinha velhão. só uma coisa a fazer: mostrar os jogos, mostrar como seria essa revolução na prática. Jogos de E 600 ela mega? Não chegava a ser 600 mega não, era DVD 9 o jogo de Xbox 360, cara. Era DVD 9, pô, era 7.5 GB o jogo, cara. Pra baixar, eu lembro porque meu Xbox 360 era desbloqueado, mano. E eu tinha que gravar os CDs, né, os DVD na época. Era 7,5 GB o jogo do Xbox, mano. seria assim. Yeah, you like that. Yes, you do. Ela seria bem parecida com o Wii. Os 5 primeiros jogos mostrados aqui eram experiências conhecidas. Party games, um jogo de kart, um jogo, entre aspas, fitness. Mesmo o Caralho, Kinectimals, era apesar de não ter literalmente- ficado claro ali na hora, seguia a mesma estrutura de minigames tão comum em jogos do Wii. Essas eram evoluções do que tinha dado certo no console da Nintendo, mas nada aqui revolucionava alguma coisa. O que a Microsoft precisava era de experiências realmente novas, de algo que só seria possível com o Kinect. Como, por exemplo, o 6º jogo da apresentação. Um Nossa, jogo olha de esse dança no Wii DS rastreava os seus movimentos só pelo controle na sua mão. Ele só chutava se você estava seguindo a dança ou não, isso é verdade. obviamente com uma precisão baixa. Pra Já isso o Kinect via fazia o seu corpo sentido. inteiro era completamente diferente, muito mais que só uma evolução. O problema é que a gente tá falando de um jogo de dança. Não Esse é foco tão grande na é a- família vendeu muitos Kinects, sem dúvida nenhuma, mas também deu pra ele uma imagem de um periférico casual, uma distração pra festas, pra entreter convidados, mas que no resto do tempo ficava guardado dentro de algum armário. Não, mas eu O Wii vendi acabou esse aí. sofrendo da mesma coisa. que eu ganhei. Acontece que as pessoas compram menos jogos para um console que elas usam menos. Um Tananã Sports é tudo que você precisa para aqueles momentos em família. E se as pessoas param de comprar jogos, verdade. as empresas param de lançar jogos. E aí o console ou o periférico inevitavelmente morre. A Microsoft precisava também daquele público mais tradicional de gamers que sempre sustentou esses consoles. Cara, Os isso dois aí últimos também é- trailers da apresentação foram para eles. Todo Star mundo Wars pensava em Kinect Star e Forza Wars Motorsport e 4 para Kinect. futebol no Mas Kinect, a né? realidade era que a tecnologia ainda não estava no ponto de funcionar com os controles mais sofisticados que esses jogos precisavam. Em Forza você só virava o carro com volante imaginário, nada de acelerar, trocar E de olha o marcha. delay, né? Os sensores do Kinect só não funcionavam de maneira consistente
consistente com esse tipo de movimento mais complexo. O jogo Star Wars acabou sendo nada como aquele trailer, obviamente. Eu imagino até que eles adicionaram esses outros minigames pra tirar um pouco da tensão do quão insuficiente era o combate com o sabre de luz. Era esse o futuro? Que isso, velho? Bom, Tinha uma mudança era no Star primeiro Wars. passo. O Kinect do 360 mostrou que existia o interesse, e as soluções para os seus problemas eram, na teoria, claras. Um Kinect 2 precisava ser mais avançado, mais preciso, mais consistente. Além disso, 24 milhões de unidades vendidas era ok, mas o Xbox 360 tinha vendido 85 milhões de unidades, e as empresas estavam escolhendo lançar o seu jogo na plataforma que tinha o potencial de vendas 3, 4 vezes maior. Um Kinect 2 precisava então ser vendido junto, no mesmo pacote que o Xbox, sem ser um acessório, sem ser opcional, ele precisava ser tudo em um. O Xbox One Cara, foi onde a Microsoft... Quer saber qual foi a maior utilidade do Kinect do Xbox One pra mim? O fone que vinha junto com o controle de Xbox quebrava muito fácil. Muito fácil. Então eu usava o meu Kinect pra entrar na party, no grupo e conversar com meus brothers na época de Xbox One. Era só pra isso que ele servia. Literalmente. Nunca usei. Nunca usei. Nunca. Microsoft matou o Kinect numa série de decisões muito esquisitas. A grande polêmica do Xbox One era que ele custava $100 a mais que o Porque PlayStation não podia 4 emprestar porque jogo, né? ele vinha obrigatoriamente com o novo Kinect. O Kinect era tão essencial para o Xbox One que o console nem ligava se ele não tivesse conectado. Você imagina então que o sucesso dessa nova geração dependia da Microsoft convencer as pessoas de que a adição do Kinect valia os $100 a mais, de que o Kinect dessa vez era revolucionário. Foram duas conferências, uma revelando o console e outra 3 semanas depois, na E3 de 2013, mostrando os jogos. Em um total de 2h30 de apresentação, esses foram os argumentos a favor do Kinect. I simply spread my hands, grab the screen, and I'm back home. Uau! Uou! Acabou. Eles demonstraram comandos de voz e videochamada, mas para isso você só precisava de um microfone ou de uma câmera. Essas funcionalidades não justificavam a existência do Kinect. E na E3 foi como se ele não existisse. Naturalmente, as pessoas questionaram a inclusão do periférico que não fazia nada além de aumentar o custo. Papo nada a ver aqui agora. Quem comprou o Xbox One no início, lembra que esse primeiro controle, o RB e o LB, esses dois aqui, eles não apertavam. Eles não entravam pra dentro, assim. Eles eram duros pra caralho. Era horrível o primeiro controle do Xbox One. Horroroso. Mas assim, era muito ruim mesmo essa porra, cara. Nossa, mano. Era muito ruim. Do console. 6 meses depois do lançamento do Xbox One, a Microsoft começou a vender uma versão sem o Kinect. O modelo atualizado, o Xbox One S, que lançou em 2016, não vinha nem com uma entrada pro Kinect. Em 2017, esse ela controle aqui que é o do Series X, Animefly, é o melhor controle que existe pra mim. Por que a Microsoft forçou o Kinect 2 pra cima do público só pra imediatamente ignorar sua existência é um mistério. Talvez a recepção negativa da primeira apresentação tenha feito ela mudar completamente o foco da conferência da E3. Talvez tenha a ver com os vazamentos sobre o governo dos Estados Unidos espionando seus cidadãos através de aparelhos como o Kinect, que aconteceu logo entre as duas conferências. Mas a realidade é que o Kinect 2 nunca teve uma chance. Será que, se as coisas tivessem sido diferentes, a gente estaria controlando jogos com os nossos corpos hoje em dia? Provavelmente não. Eles tinham razão sobre o controle ser a última barreira, mas quem conseguiu trazer os jogos pro mainstream foram os celulares. O Kinect é e sempre vai ser um pedaço de tecnologia histórico, fascinante, mas isso nunca seria o futuro dos videogames. Valeu demais, velho. Grande vídeo, tá? Controle do Series S. É, esse aqui é. Esse aqui. Series S. Ele é bem parecido com o do Xbox One. Ele é um pouquinho menor, eu acho, assim. E tem esse botão aqui, né? Esse aqui. Que no coisa não tinha.